Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. É tempo de sarar, de reviver. Você gosta de história? Eu gosto de histórias. Eu passeio nas histórias, histórias antigas, histórias do agora. A história nos ajuda a entender como humanos se correspondem com as situações da vida, como eles enfrentam isso. E tem uma coisa muito legal na história, que é o seguinte: você consegue entender quem são os personagens, qual é o lugar, quais eram as dificuldades, os objetivos, as soluções, qual é o alvo, qual é o problema. Sempre que você ouvir uma história, lembre-se que você pode trazer para esse contexto qual é o problema. E é muito interessante porque eu quero contar uma história para você, da qual eu tive o privilégio, inclusive, de visitar esse lugar onde aconteceu a história. E eu trouxe agora, nesses próximos segundos para você, um trechinho de uma canção lá em Israel, em Jerusalém, nas proximidades do Mar da Galileia, que é o Lago Tiberíades. E eu quero que você veja um pouquinho da paisagem, um pôr do sol maravilhoso. E depois eu volto contando para você uma história e aplicando conhecimento, usando a história, usando a espiritualidade para a sua saúde. Acompanhe aí um trechinho. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Muito bacana, né? Eu lembro que eu estava muito quente nesse dia e a minha esposa teve uma ideia. Canta o trecho daquela canção. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? E eu cantava no violão com as crianças aqui, e é óbvio que chegando nesse lugar, numa viagem maravilhosa que nós fizemos, eu cantaria novamente para você. E engraçado que essa história é tão real quanto, por exemplo, notícias. Inclusive a Globo.com emitiu uma notícia que arqueólogos israelenses encontraram nos arredores aí desse Mar da Galileia que você viu, que é o Lago Tiberíades, o codinome, os restos de Betsaída, Julias, que era um povoado onde, de acordo com a tradição cristã, os apóstolos Pedro, Filipe e André moravam, e onde aconteceu o tal e grandioso milagre da multiplicação dos pães e peixes, que eu vou contar para você. E a ideia é que esse milagre, essa história, traga para a sua realidade um pouco de fé, um pouco de crença e, quem sabe, uma esperança que já se foi. Eu tenho certeza que eu explicando para você o simbolismo do pão, do peixe e de outras questões envolvidas nessa história, vai acender no seu coração uma chama, vai acender no seu coração algo especial. Esse lugar interessante, inclusive, uma observação bacana, ele é visto como um local de peregrinação. Quando nós fomos, nós estacionamos o carro, não tinha absolutamente ninguém nesse lugar. Os responsáveis por essas descobertas arqueológicas ali naquela região, eles querem fazer dessas terras todas aí próximas ao Mar da Galileia um lugar de peregrinação, de culto, de turismo. E é por isso que os passos de Jesus são importantes nessa trajetória. Jesus andava muito. E no percorrer de todas essas paisagens que nós fizemos, inclusive mais lá na frente ao sul, o Mar Morto e outros desertos que nós passamos, a grande parte desses lugares eles são livres de acesso, né? Então é possível percorrer por essas paisagens fazendo o caminho que os discípulos de Jesus fizeram. E nós tivemos inúmeras experiências dessas, eu quis trazer essa para você e faço questão de trazer outras mais. É encantador essa viagem à Terra Santa para os cristãos, para os judeus.
a religião monoteísta de uma forma geral. E eu queria trazer aqui um pouco dessa história, né? Que para muitos é mito e para outros é pura realidade. Os artefatos arqueológicos encontrados, sem exceção, mostram evidências de cidades ali. É natural que, se você conhecer o lugar, é impossível dizer que aquilo não foi de verdade. O Império Romano era forte, existem moedas, cerâmica, mosaico, existe parede, existe até um banheiro no estilo romano, eles encontravam e colocavam em museus, para você ter uma noção de como Roma dominava essa região, ainda as pequenas vilas de pescadores como essa que você me viu sentado à beira da estrada. São povoados que eram filhos de cidades romanas, ok? E eu quero trazer para você então agora um pouco dessa história, onde está escrita lá na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Ele vai mais ou menos até o versículo 15, e eu quero ler na íntegra para você, se você tiver um tempinho para me ouvir aqui. Diz a história que depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. Ele é um mar, mas na verdade é um lago, né? Geologicamente é um lago. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Diz o verso 2. E Jesus subiu ao monte, nessa parte da direita que eu mostrei para você aí, e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, que era a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. É o versículo 6. E o versículo 7 fala que Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para cada um destes comerem, porque aqui são muitos. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? No versículo 10, disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e todos eles assentaram-se no gramado, pois os homens, em número de quase 5.000, eram os que estavam ali. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos repartiram pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes que eles queriam. E quando eles estavam completamente saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, ele já se retirou e foi para o monte. Essa é a gloriosa história dos 5 pães e 2 peixinhos, onde nós temos algumas observações que a gente pode fazer em relação a essa história bíblica. Mas antes disso, eu queria perguntar para você: qual é o seu sentimento ao ouvir essa história? O que vem no seu coração? Retruca algo? Engrandece algo? Que causa nessa história? Um pouco de fé? Um pouco de descrença? Eu respeito absolutamente o seu pensamento e o seu sentimento. E eu queria muito que você pudesse escrever aqui depois, aqui no campo de comentários, como essa história pode impactar sua vida. Eu quero parafrasear um pouquinho algumas perguntas aqui que eu separei. A primeira delas: quem é que tinha 5 pães e 2 peixes? Essa história conta que o André, Simão de Pedro, era um discípulo, e ele disse: aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus falou: manda o povo se assentar, porque tem muita gente aqui. E dizem aqui as escrituras que 5.000 homens conseguiram sentar. Isso fora mulheres e crianças, que é o que não se podia contar. Era o jeito de contar naquela época, né? E aí quem ofereceu os 5 pães foi Jesus. Ele oferece esses pães e ele dá uma chamada ação de graças. Acho que a primeira coisa que a gente pode aprender aqui com esses 2 exemplos que eu dei é: primeiro, o que você tiver em mãos é suficiente para algo acontecer. Mas não esqueça,
não esqueça de dar graças, não esqueça de partilhar, não esqueça de no seu coração, no mais íntimo da sua alma, essa gratidão que diz: eu só tenho isso, mas é tudo que eu preciso para agora. Você sabe que na neuropsicologia isso significa dar um comando para o seu cérebro de satisfação, de gratidão, de generosidade. É por isso que temos que aprender a ser gratos por aquilo que temos, entendendo que as coisas acontecem. A ciência comprova que o nosso cérebro se satisfaz com as ordens e com os comandos, gatilhos mentais que nós mandamos para o nosso cérebro. Faz sentido para você isso? Você está captando isso com o coração aberto, com xícara vazia? Faz sentido para você entender que aquilo que você tem talvez seja suficiente para você ir à luta, para você pegar o que tem e você fazer disso um fator de multiplicação na sua vida? Faz sentido entender que às vezes o pão e o peixe, eles podem ser suficientes para treinar você para grandes momentos? Por mais simples que pareça o pão e o peixe, por mais simples que seja esse momento, talvez seja tudo que você precisa. Mas você precisa experimentar isso aí. Existe uma multiplicação, da qual 12 cestos foram multiplicados. 12 cestos foram sobrados ali. Isso é puramente, mediante a história, um milagre. Mas do ponto de vista natural, do que eu quero trazer para você, é o acreditar. Porque quando a gente acredita, a gente não perde. Quando a gente acredita, a gente não perde. Grave isso, por favor. Não tem como perder. Você sabe o que é que significa o peixe para o cristão? O íctis, que é o que representa as iniciais do grego antigo. Ele diz que é um símbolo que vai consistir entre formar um formatinho de peixe, que é aquele que você vê no carro ali, sendo esse símbolo importante para os cristãos como uma espécie de simbologia de unidade. Quer dizer que ali Jesus Cristo é o Salvador, e quando eles riscavam em areia, um riscava para cima e outro para baixo, representava ali um símbolo cristão, que foi um símbolo dotado depois de Jesus, foi pelo cristianismo. Jesus fundou o Evangelho, o cristianismo quem fundou foi Roma, né? E os discípulos, eles entenderam depois, porque no começo ficou estranho. Imagina, eles já estavam no meio daquela tempestade, eles já tinham saído de um milagre de multiplicação, e ele diz claramente que todas essas histórias eram confusas para eles, até que de repente o milagre está diante deles. Parece que um conjunto de milagres é que faz o ser humano acreditar, porque já viram uma tempestade parar, eles já viram ali situações difíceis e Jesus fazendo milagres de cura, de libertação, mas o que foi suficiente para eles dizerem: realmente tu és o Filho de Deus, realmente tu és o profeta enviado, é o milagre após o milagre. Porque a gente esquece. A moral da história é que nós temos que entender a gratidão diária de todos os dias como pão de cada dia, como o sol que raia. A gente precisa entender que isso é diário. A gratidão, a crença, ela é diária. E é por isso que o pão, que tem essa ilustração de que você vai ser suprido das suas necessidades, que o pão precisa ser partido dentre vós, que o pão representa cada um de vocês ser parte do corpo que padece ou que padeceria lá na cruz do Calvário. Tudo isso representa, tudo isso nos encharca, nos abraça. Assim como foi o sangue pela purificação, o pão pela dor, pelo pedaço, pelo corpo ressurreto. É disso que nós precisamos crer, é disso que nós precisamos colocar para dentro. A história de 5 pães e 2 peixinhos envolve um menino que era suficiente para tudo isso acontecer. Pegue o que tiver ao seu redor, mas use a gratidão, use a sua fé, ative esse fenômeno chamado fé, e você vai entender grandes coisas na sua existência. Se você ficou aqui, você entendeu o poder da espiritualidade. Faça isso acontecer. Eu desejo, onde você estiver, uma reflexão profunda, e peço para você ler depois o Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. Independente da sua fé, essa história vai te ajudar. Eu desejo saúde mental para você, eu desejo cognição, equilíbrio emocional, independência emocional, e tudo isso vem através do conhecimento. Paz e bem, onde você estiver, é o que eu desejo. A gente se vê. Shalom. Onde você estiver agora, pare um pouco, respire, olhe o horizonte à sua frente e comece a projetar uma vida digna de ser vivida. Tudo acontece quando estamos em silêncio, tudo acontece quando temos o conhecimento correto.
Receba onde você estiver agora, paz e bem.